história real da avó, vingança surpreendente após anos de sofrimento e uma lição incrível. Era uma manhã ensolarada em São Lourenço e Dona Helena estava sentada em seu terraço com o pano de prato dobrado cuidadosamente em suas mãos envelhecidas. A luz do sol refletia em seus óculos, enquanto seus olhos, cheios de histórias, se perdiam nas lembranças de um passado que a cidade ignorava, mas que ela carregava como uma sombra. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturado ao som dos pássaros que cantavam, mas os seus pensamentos estavam longe, navegando nas águas turvas de um sofrimento velado, que há muito tempo se tornara seu companheiro silencioso. A tranquilidade foi quebrada por uma batida suave na porta. Era Rita, sua amiga de infância, agora uma empresária poderosa, com o cabelo preso em um coque elegante e uma roupa que exalava confiança. O reencontro, ao invés de trazer alegria, fez o coração de Dona Helena acelerar. Ela poderia ver nos olhos de Rita uma centelha de os segredos da família de Dona Helena. Aqueles que foram enterrados sob camadas de silêncio e dor começaram a vir à tona como fantasmas de um filme de terror. A atmosfera mudou abruptamente quando uma notícia perturbadora chegou à cidade. Um crime horrendo! Um assassinato! Os antigos moradores murmuraram nas esquinas. O Dona Helena sentiu um nó na garganta. Os ecos daquela tragédia pareciam se misturar à sua própria história de abusos e silêncios ensurdecedores. O passado estava de volta, mais vívido do que nunca. O pânico se instalou em seu peito, acompanhada de uma indignação que fervia. Com um novo fogo em seus olhos, ela decidiu que era hora de confrontar os monstros que habitaram sua vida. Enquanto ela mergulhava cada vez mais fundo nas investigações, algo a abalou. Uma revelação intrigante sobre o passado de Rita. Algo que ela nunca poderia ter imaginado. Seria possível que sua amiga tivesse uma conexão muito mais profunda com o segredo? A pergunta pairava no ar, densa como a névoa. Quem realmente controlava seus destinos? Seria Rita uma aliada ou uma inimiga disfarçada? Dona Helena não tinha respostas, mas a sua história estava apenas começando a se desdobrar. Bah! Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Dona Helena estava mergulhada em seus pensamentos quando um grito cortou o ar, ressoando por todo o bairro. Um alvoroço tomou conta da cidade. Ela correu até a janela, seu coração acelerando. O que estava acontecendo? A imagem de Rita se desfez em sua mente, eclipsada pela cena caótica que se desenrolava na rua. Pessoas se aglomeravam, apontando e sussurrando. "O que houve?" perguntou uma vizinha. "Uma tragédia! Alguém foi encontrado morto na praça!" respondeu outra, a voz trêmula.
Dona Helena sentiu um frio na espinha. Não era apenas um crime qualquer. A praça era o coração pulsante de São Lourenço, um lugar que abrigava risos e memórias. O pânico começou a se instalar como um peso no peito. Ela viu Rita, que, mesmo em meio à multidão, destacava-se pela postura ereta e pelo olhar determinado. Mas havia algo na expressão dela que Dona Helena nunca tinha notado. Uma mistura de medo e alívio. A curiosidade a consumia. Então armou-se de coragem e decidiu ir até a praça. Conforme se aproximava, os sussurros aumentaram, trocando segredos sombrios sobre um possível envolvimento de pessoas conhecidas. O clima era denso, a tensão palpável. Chegou perto da multidão e pôde ver o corpo coberto por um lençol, a cor branca tão pura, contrastando com o caos à sua volta. Por um momento, tudo parecia girar. Então, em um golpe de sorte ou destino, ela cruzou os olhos com Rita. A amiga estava pálida e o sorriso confiante que a caracterizava havia desaparecido. Helena, você não deve estar aqui, disse Rita, com um olhar que pedia desculpas, como se fizesse uma súplica. Antes que pudesse responder, o mundo de Dona Helena estava desmoronando. Uma sombra de desconfiança começou a se espalhar. Enquanto o policial falava, algo no olhar de Rita a fez hesitar. Um fragmento do passado passou pela mente de Dona Helena. Como um relâmpago, a história que ficou enterrada por tanto tempo e que ela pensou que nunca mais voltaria à tona. Sem pensar, ela questionou. Rita, você sabe de algo? A amiga hesitou, a boca entreaberta, como se fizesse um esforço para articular palavras que pesavam como pedras. E então, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Um homem emergiu da multidão e Dona Helena reconheceu o rosto. Era Eric, o filho de um vizinho que ela não via há anos. Mas ele estava diferente. A expressão distorcida pelo medo, o olhar fugidio. Helena! Gritou ele com a voz embargada. Precisamos falar. É sobre a Rita. O mundo ao redor parou. O passado jogou suas garras na vida de Dona Helena, puxando-a para uma realidade que ela nunca quis encarar. Antes que ela pudesse processar, o som de sirenes cortou o ar e a multidão começou a se dispersar, mas não antes que uma frase acidamente pronunciada por alguém ao fundo deixasse Dona Helena em choque. Rita, você realmente pensou que poderia esconder isso para sempre? Dona Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Ela olhou para Rita, que estava agora em choque, com os olhos cheios de lágrimas. Aos poucos, a verdade começou a se revelar como uma máscara prestes a cair. O que ela realmente conhecia sobre a amiga? Nesse momento, a linha entre amizade e traição começou a se borrar. Não havia mais como voltar atrás. Ela precisava saber mais, e a resposta estava à vista. Mas o que iria descobrir poderia ser um pesadelo que a consumiria totalmente. As revelações não estavam apenas ameaçando sua paz, mas também todo o futuro que ela havia reconstruído. A tensão estava no ar, e a história de Dona Helena estava prestes a mudar para sempre. Dona Helena sentia seu coração disparar enquanto olhava para Rita, cujos olhos refletiam uma mistura de medo e desespero. O murmúrio na multidão crescera, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Ela não entendia ainda, mas sentia no ar a tensão que sugava toda a luz ao redor. A frase que ecoou em sua mente. Rita, você sabe de algo?
parecia se repetir indefinidamente. Mas o que aconteceu a seguir a deixou completamente paralisada. Um estalo alto cortou o ar, como um tiro. O pânico se espalhou. Ouvindo o grito de uma mulher na multidão, Dona Helena se virou e a cena diante dela fez tremer. Eric, o filho do vizinho, caiu no chão, sangue brotando de uma ferida na cabeça. A multidão entrou em desespero, gritos e movimentos apressados, misturando-se numa cacofonia de horror. A visão era surreal. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Eric! A voz de Dona Helena se perdeu na confusão. Olhando para Rita, viu uma sombra cruzar seu rosto antes que a amiga desviasse o olhar, como se uma parte dela estivesse afastando um segredo cruel. O desespero fez com que Helena se movesse, correndo em direção ao corpo caído. Ela se agachou, sentindo o frio do chão contra seus joelhos. As pessoas ao redor começaram a cercar o corpo. Alguém chamou uma ambulância, mas o tempo parecia estar se arrastando. Eric estava imóvel, o olhar perdido e distante. O choque a consumia, mas uma sensação palpável de algo errado a envolvia. Algo dentro dela gritava que isso não era apenas uma coincidência. Enquanto isso, ela se lembrou rapidamente do passado de Eric. O garoto bom, sempre com um sorriso, amigo de infância. Mas sua conexão com ele não era o que a inquietava. Era a mudança repentina no olhar de Rita. A maneira como sua amiga parecia aterrorizada e culpada. O que estava acontecendo? Então, os sussurros começaram a surgir novamente entre a multidão. Eu estava investigando algo sobre a Rita. As palavras faziam o mundo de Dona Helena desabar. O que Eric sabia? O que ele descobrira sobre Rita que valia o risco de sua vida? As sirenes se aproximavam. Dona Helena virou-se novamente para olhar para Rita, que agora estava de pé, a expressão alarmada e a mente visivelmente trabalhando a 1000 por hora. Helena, nós precisamos ir! Foi tudo o que conseguiu sussurrar, quase sem voz. Ao ouvir isso, a ideia de fuga parecia insana, mas o instinto de autopreservação começou a tomar conta. Por que Rita queria fugir? O que ela sabia que Dona Helena não sabia. Antes que pudesse questionar mais, seus olhares se cruzaram e os olhos de Rita se encheram de lágrimas. Desculpe, Helena, eu nunca quis que isso acontecesse. As palavras ecoaram como mágalos. Dona Helena começou a sentir uma mistura de raiva e preocupação. Como assim nunca quis que isso acontecesse? Ela precisava entender. Mas antes que pudesse perguntar, de dentro da multidão, alguém gritou: "Ela matou ele! Foi ela!" A acusação foi como um tapa na cara e todos os olhares se voltaram para Rita. A tensão atingiu seu ápice, todos segurando a própria respiração. Rita começou a tremer. Tudo o que fiz foi... Suas palavras foram interrompidas por mais gritos e uma onda de indignação. Agora, o que antes parecia um reencontro de velhas amigas se transformava rapidamente em um barraco público, onde o passado e o presente se chocavam de maneira brutal. Dona Helena estava em chamas por dentro. O que estava real e o que era uma ilusão. Tudo o que ela acreditou sobre sua vida, sua amizade, estava desmoronando. E quando pensou que não poderia ficar pior, a voz conhecida de um velho conhecido, o delegado da cidade, ecoou através da confusão. "Rita, você tá presa!"
O que isso significava para Dona Helena? Uma onda de confusão e compreensão a envolveu. A verdade começava a se dissolver e a única coisa que ela sabia era que tudo estava prestes a mudar e nenhuma delas estava preparada para suportar as consequências. Enquanto a sirene azulou e o tumulto aumentavam, Dona Helena se perguntou quem realmente era Rita. O que mais estava escondido sob a superfície da amizade delas? Dona Helena sentia seu coração disparar enquanto olhava para Rita, cujos olhos refletiam uma mistura de medo e desespero. O murmúrio na multidão crescera, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E no meio do caos, a voz do delegado... Aquelas palavras ecoaram e o ar parecia se tornar pesado. Rita ficou paralisada, tremendo, como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Dona Helena queria gritar, queria entender, mas tudo o que saiu de sua boca foi um sussurro. O que você fez, Rita? Naquele momento, a amiga esboçou um movimento, quase como se quisesse se aproximar, mas se deteve. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e as palavras pareciam estancadas em sua garganta. Então, um barulho ensurdecedor irrompeu na praça. Uma explosão. O chão tremeu e a multidão entrou em pânico, gritando e correndo em todas as direções. A poeira se levantou, obscurecendo a visão. O caos tomou conta. O que estava acontecendo? O que estava se desenrolando diante de seus olhos? Dona Helena se virou, tentando vasculhar a confusão, o coração batendo acelerado. E então, no meio da fumaça, algo a fez parar. Uma figura conhecida. Um homem que ela viu muitas vezes, mas que agora parecia diferente, mais sombrio. Era Paulo, o ex-marido de Rita, que havia se afastado da cidade anos atrás. Com um olhar obcecado, ele avançava em direção a ela, enquanto o pânico tomava conta. Rita, você não deveria estar aqui! Gritou Paulo, sua voz tremendo de raiva e desespero. Tudo isso é culpa sua! Ele olhou para Dona Helena e suas palavras cortaram como uma faca. Você sabe o que ela fez, não sabe? O coração de Dona Helena parecia parar. O que Paulo estava insinuando? O que havia acontecido? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover em sua mente. Mas ainda assim, ela estava confusa. Rita, que parecia tão desesperada, poderia realmente estar envolvida com algo tão sinistro? Ela olhou para a amiga, buscando uma explicação. Mas Rita desviou o olhar, como se quisesse esconder algo. Vocês não entendem, gritou Rita por entre as lágrimas. Eu só estava tentando proteger todos nós. As palavras dela dispararam um novo alarme dentro de Dona Helena. O que ela tentava proteger com tanto fervor? Em um movimento repentino, a poeira se dissipou e Dona Helena viu com clareza algo que a fazia tremer. Dentro da multidão, um grupo surgiu. Não eram policiais, mas homens que vestiam roupas escuras e olhares ameaçadores. A cidade não estava simplesmente lidando com um crime, mas uma teia de segredos e traições muito maiores. Rita, você tem que contar toda a verdade agora, disse Dona Helena, sua voz cortante. Quem são essas pessoas? O que você está escondendo? Enquanto Rita hesitava, um dos homens que se aproximou dela sussurrou algo em seu ouvido, e a expressão de Rita mudou completamente.
Tudo aquilo estava dentro de uma trama. Os olhos de Dona Helena vagaram entre os rostos assustados da multidão, que agora se tornaram meros espectadores de uma história muito mais sombria do que poderiam imaginar. Eu não podia deixá-los me pegar, Rita finalmente disse, em um fio de voz. E então ela fez o que Dona Helena jamais esperaria. Pegou algo de dentro de sua bolsa, uma arma, e apontou para Paulo, que estava paralisado. O murmúrio na multidão aumentou, e Dona Helena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. E quando os homens de roupas escuras se aproximaram, tudo parecia prestes a explodir. "Rita, não!" gritou Dona Helena, mas era tarde demais. A verdade sobre a amizade delas, sobre as mentiras que tinham sido construídas, estava prestes a ser revelada de uma forma devastadora. O futuro delas nunca mais seria o mesmo, e a única certeza que tinha era que estavam prestes a descobrir quão profundas eram as raízes daquela traição. Tudo dependia do próximo movimento. Dona Helena sentia seu coração disparar enquanto olhava para Rita, cujos olhos refletiam uma mistura de medo e desespero. O murmúrio na multidão crescera, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E no meio do caos, a voz do delegado soou como um trovão. "Rita, você está presa!" Aquelas palavras ecoaram e o ar parecia se tornar pesado. Rita ficou paralisada, tremendo como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Dona Helena queria gritar, queria entender, mas tudo que saiu de sua boca foi um sussurro. Naquele momento, a amiga esboçou um movimento, quase como se quisesse se aproximar, mas se deteve. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e as palavras pareciam estancadas em sua garganta. Então, um barulho ensurdecedor irrompeu na praça. Uma explosão, o chão tremeu e a multidão entrou em pânico, gritando e correndo em todas as direções. A poeira se levantou, obscurecendo a visão. O caos tomou conta. O que estava acontecendo? A cena era surreal. O pânico foi imediato. As pessoas empurravam umas às outras, tentando se afastar do que estava prestes a acontecer. Dona Helena se virou, tentando vasculhar a confusão, o coração batendo acelerado. E então, no meio da fumaça, algo a fez parar. Uma figura conhecida, um homem que ela viu muitas vezes, mas que agora parecia diferente, mais sombrio. Era Paulo, o ex-marido de Rita, que havia se afastado da cidade anos atrás. Com um olhar obcecado, ele avançava em direção a ela. Enquanto o pânico tomava conta, "Rita, você não deveria estar aqui!" gritou Paulo, sua voz tremendo de raiva. Dona Helena ficou em estado de choque. Se ele estava ali, o que ele tinha a ver com tudo isso? "Tudo isso é culpa sua!" Ele olhou para Dona Helena e suas palavras cortaram como uma faca. Ela fez um acordo. "Paguei por isso!" A confusão se transformou em horror. "Acordo? Que acordo?" gritou Dona Helena, as mãos trêmulas. O que estava insinuando? Os olhos de Rita se arregalaram e uma expressão de pânico cruzou seu rosto antes que ela sussurrasse. "Não acredita nele, Helena! Ele está mentindo!" Mas as palavras dela não pareciam ter peso, perdidas em meio ao tumulto. A cidade estava sendo envolvida por um segredo que nem Dona Helena nem Rita estavam preparadas para enfrentar. Tudo aquilo parecia um pesadelo sem fim.
Quando a poeira começou a assentar, Dona Helena sentiu uma onda de raiva e traição. Paulo não estava apenas agindo como um ex-marido vingativo. Havia algo mais profundo. Rita, o que você escondeu de mim? Dona Helena perguntou, sua voz firme. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto da amiga. E no meio do caos, algo disparou dentro dela. Era um aviso, como um eco distante que pedia para ser entendido. Foi quando um tiro foi disparado. A multidão gritou e Dona Helena se lançou para o lado, enquanto o corpo de Paulo caiu no chão. A expressão congelada em choque. O caos tomou conta mais uma vez, agora com um corpo a mais para alimentar as especulações. As sirenes se aproximavam e Dona Helena sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Rita, com expressão de desespero, proferiu as palavras que Dona Helena jamais esperaria ouvir. Eu não queria que você soubesse. Ele fazia parte de um esquema. Eu só queria proteger você e nossa amizade. Os segundos passaram como horas. A revelação foi como uma bomba. A história que parecia clara agora se tornava um emaranhado de mentiras e traições. O que mais havia por trás daquela amizade? O quão profunda era a conexão de Rita com Paulo e todo esse crime? As peças começaram a se mover em sua mente, mas a grande imagem ainda estava turva. A multidão estava empolvorosa e Dona Helena sentia o peso do olhar das pessoas sobre ela e Rita. Senhoras, adolescentes. Todos apavorados, sussurrando o nome de Rita, agora repleta de dúvidas e desconfiança. O que vamos fazer? Era a pergunta que ecoava em sua mente. A verdade estava a um passo de ser desvelada, mas quando as sirenes finalmente chegaram, a realidade que ambos conheciam estava prestes a ficar irreconhecível. E enquanto as luzes vermelhas iluminavam a praça, Dona Helena percebeu que tudo mudaria e que um novo mistério começava a se desenrolar. Dona Helena sentia seu coração disparar enquanto olhava para Rita, cujos olhos refletiam uma mistura de medo e desespero. O murmúrio na multidão crescera, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E no meio do caos a voz do delegado soou como um trovão. Rita, você está presa! Aquelas palavras ecoaram e o ar parecia se tornar pesado. Rita ficou paralisada, tremendo como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Dona Helena queria gritar. Queria entender, mas tudo o que saiu de sua boca foi um sussurro. O que você fez, Rita? Naquele momento, a amiga esboçou um movimento, quase como se quisesse se aproximar, mas se deteve. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e as palavras pareciam estancadas em sua garganta. Então, um barulho ensurdecedor irrompeu na praça. Uma explosão! O chão tremeu e a multidão entrou em pânico, gritando e correndo em todas as direções. A poeira se levantou, obscurecendo a visão. O caos tomou conta. O que estava acontecendo? A cena era surreal. O pânico foi imediato. As pessoas empurravam umas às outras, tentando se afastar do que estava prestes a acontecer. Dona Helena se virou, tentando vasculhar a confusão, o coração batendo, acelerado. E então, no meio da fumaça, algo a fez parar. Uma figura conhecida. Um homem que ela viu muitas vezes, mas que agora parecia diferente, mais sombrio. É Aulo, o ex-marido de Rita, que havia se afastado da cidade anos atrás. Com um olhar obcecado, ele avançava em direção a ela, enquanto o pânico tomava conta. Rita, você não deveria estar aqui! Gritou Paulo, sua voz tremendo de raiva. Dona Helena ficou em estado de choque.
Se ele estava ali, o que ele tinha a ver com tudo isso? Tudo isso é culpa sua! Ele olhou para Dona Helena e suas palavras cortaram como uma faca. Ela fez um acordo. Paguei por isso. A confusão se transformou em horror. Acordo? Que acordo? Gritou Dona Helena, as mãos trêmulas. O que ela estava insinuando? Os olhos de Rita se arregalaram e uma expressão de pânico cruzou seu rosto antes que ela sussurrasse. Não acredita nele, Helena. Ele está mentindo. Mas as palavras dela não pareciam ter peso, perdidas em meio ao tumulto. A cidade estava sendo envolvida por um segredo que nem Dona Helena nem Rita estavam preparadas para enfrentar. Tudo aquilo parecia um pesadelo sem fim. Quando a poeira começou a assentar, Dona Helena sentiu uma onda de raiva e traição. Paulo não estava apenas agindo como um ex-marido vingativo. Havia algo mais profundo. Rita, o que você escondeu de mim? Dona Helena perguntou, sua voz firme. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto da Niga, e no meio do caos, algo disparou dentro dela. Era um aviso, como um eco distante que pedia para ser entendido. Foi quando um tiro foi disparado. A multidão gritou e Dona Helena se lançou para o lado, enquanto o corpo de Paulo caiu no chão, a expressão congelada em choque. O caos tomou conta mais uma vez, agora com um corpo a mais para alimentar as especulações. As sirenes se aproximavam e Dona Helena sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Rita, com uma expressão de desespero, proferiu as palavras que Dona Helena jamais esperaria ouvir. Eu não queria que você soubesse. Ele fazia parte de um esquema. Eu só queria proteger você e nossa amizade. Os segundos passaram como horas. A revelação foi como uma bomba. A história que parecia clara agora se tornava um emaranhado de mentiras e traições. O que mais havia por trás daquela amizade? O quão profunda era a conexão de Rita com Paulo e todo esse crime? As peças começaram a se mover em sua mente, mas a grande imagem ainda estava turva. A multidão estava empolvorosa e Dona Helena sentia o peso do olhar das pessoas sobre ela e Rita. Senhoras, adolescentes, todos apavorados, sussurrando o nome de Rita, agora repleta de dúvidas e desconfiança. O que vamos fazer? Uou! Era a pergunta que ecoava em sua mente. A verdade estava a um passo de ser desvelada, mas quando as sirenes finalmente chegaram, a realidade que ambos conheciam estava prestes a ficar irreconhecível. E enquanto as luzes vermelhas iluminavam a praça, Dona Helena percebeu que tudo mudaria e que um novo mistério começava a se desenrolar. Um que poderia acabar com tudo que acreditavam até então. Foi então que, de repente, uma terceira figura surgiu da fumaça. Um homem alto, com um olhar gélido, vestia uma jaqueta de couro e uma expressão que congelaria até os mais corajosos. Ele se aproximou rapidamente de Rita, seus olhos fixos nela, e disse, desprezando a multidão: "Nós sabemos o que você fez e não vai sair impune." Ao ouvir isso, o coração de Dona Helena disparou. Quem era esse homem? O que eles sabiam? O pânico alimentou novas perguntas em sua mente. "O que você está falando?" Rita implorou, desesperada. Mas a adrenalina no ar, Dona Helena sentiu um nó na garganta, enquanto as palavras ecoavam. "O que mais você esconde, Rita? O que está acontecendo de verdade?" A tensão crescia a cada milésimo de segundo que passava. A verdade parecia à beira de ser exposta. E enquanto Dona Helena tentava juntar as
peças daquela história que nunca imaginou ser tão confusa, o homem misterioso riu de maneira sádica. Todo mundo aqui tem um preço, minha querida, e você não é exceção. O que ele quis dizer com isso? O que mais havia na vida de Rita? Com o olhar fixo no homem, Dona Helena compreendeu que a batalha estava apenas começando. E ao se virar para Rita, viu uma sombra de alguém que não conhecia. A amizade que acreditou ser inquebrável agora parecia uma armadilha, puxando-a para um abismo de mistérios, medos e traições. E no instante em que o homem começou a se aproximar, Dona Helena percebeu que talvez nunca mais conseguissem voltar atrás. O futuro agora era um enigma. Dona Helena sentiu o coração disparar enquanto olhava para Rita, cujos olhos refletiam uma mistura de medo e desespero. O murmúrio na multidão crescera, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E no meio do caos, a voz do delegado soou como um trovão. "Rita, você está presa!" Aquelas palavras ecoaram e o ar parecia se tornar pesado. Ficou paralisada, tremendo como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Dona Helena queria gritar, queria entender, mas tudo que saiu de sua boca foi um sussurro. "E que você fez, Rita?" Naquele momento, a amiga esboçou um movimento, quase como se quisesse se aproximar, mas se deteve. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, as palavras estancadas em sua garganta. Então, de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu na praça. Uma explosão! O chão tremeu e a multidão entrou em pânico, gritando e correndo em todas as direções. A poeira se levantou, obscurecendo a visão. O caos tomou conta. Dona Helena não compreendia. Seu coração disparava, perdido em meio ao medo. A fumaça obscurecia tudo, e a única coisa que conseguiu ver foi Paulo, o ex-marido de Rita, avançando. Mas agora havia algo diferente nele. A maneira como olhava para Rita, cheia de uma mistura de raiva e preocupação. Em um instante, o homem de jaqueta de couro se virou para Paulo e disparou. "Você arruinou tudo!" O corpo de Paulo caiu e o grito de Dona Helena atravessou a praça, acompanhando o eco do tiro. O pânico virou uma onda, arrastando pessoas para longe do horror que diante delas se desenrolava. O choque fez Dona Helena paralisar. Era como se o tempo tivesse parado. E então, com um movimento suave, a poeira se assentou, revelando uma cena de arrepiar. O homem no couro tinha um olhar decidido. Ele levantou a arma novamente, apontando não para Rita, mas para Dona Helena. "E você também vai pagar pelo que sabe." O movimento foi tão rápido que pareciam flechas disparadas de um arco. "Não, não!" Aquelas palavras escaparam da boca de Dona Helena, enquanto algo dentro dela se quebrava. A sensação dessa ameaça era palpável, quase tão insuportável quanto o peso do seu cone pulsando no peito. A multidão estava em choque. Os sussurros tornaram-se gritos. O que havia acontecido? Que mundo era aquele? "Rita, me conta a verdade agora!" gritou Dona Helena, a mente girando, mas já sem saber se estava disposta a ouvir. O que mais ela estava escondendo? A expressão de Rita ficou mais intensa, mas também mais confusa. "Helena, você não entende!" "Ele é meu pai", disse Rita,
as lágrimas escorrendo pelo rosto. As palavras abalaram tudo! Aquela revelação explodiu nas mentes de todos como um trovão que aniquila a tranquila paz do céu. O que isso significava? Como ela nunca soube disso? E Paulo, ele era uma parte disso todo. As pessoas começaram a murmurar. É verdade, ninguém sabia que Paulo e Rita eram... O clima tornava-se emaranhado e Dona Helena sentia o universo à sua volta ruindo. Sua amizade, seus segredos, tudo agora estava envolto em fumaça e cinzas. O olhar de Rita se perdia em uma mistura de desespero e um desejo de proteger. Mas antes que Dona Helena pudesse processar isso tudo, a figura do homem se aproximou, olhos frios. Rita, é a sua última chance, ele indicou a Dona Helena com a arma. Uma de vocês precisa pagar, agora! O choque percorreu Dona Helena como uma eletricidade. Como aquilo era possível? A verdade parecia esconder mais verdades. E enquanto o mundo girava, enquanto as pessoas gritavam e a polícia se aproximava, a única coisa clara era o destino sombrio que aguardava naquela praça. Rita olhou para Dona Helena, um misto de desespero e amor nos olhos. Helena, você precisa da... As palavras morreram em sua boca enquanto a tensão tomava conta do ar. O relógio parecia parar, e no momento em que a verdade final se aproximava, Dona Helena percebeu que cada escolha iria moldar o futuro delas. O que estava prestes a acontecer poderia destruí-las ou, de alguma forma, unir de novo. E com isso tudo se tornaria um verdadeiro campo de batalha. Não! Gritou Dona Helena. Mas a imagem de uma arma encostada fez tudo parecer real demais. O que elas fariam agora? E, mais importante, quem realmente eram uma para a outra? As perguntas ecoavam e a resposta estava mais distante do que nunca. Dona Helena sentia seu coração disparar enquanto olhava para Rita, cujos olhos refletiam uma mistura de medo e desespero. O murmúrio na multidão crescera, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E no meio do caos, a voz do delegado soou como um trovão. Rita, você está presa! Aquelas palavras ecoaram e o ar parecia se tornar pesado. Rita ficou paralisada, tremendo, como se um peso imenso tivesse caído sob seus ombros. Dona Helena queria gritar, queria entender, mas tudo que saiu de sua boca foi um sussurro. O que você fez, Rita? Naquele momento, a amiga esboçou um movimento, quase como se quisesse se aproximar, mas se deteve. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, as palavras estancadas em sua garganta. Então, de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu na praça. Uma explosão. O chão tremeu e a multidão entrou em pânico, gritando e correndo em todas as direções. A poeira se levantou, obscurecendo a visão. O caos tomou conta. Dona Helena não compreendia. Seu coração disparava, perdido em meio ao medo. A fumaça obscurecia tudo e a única coisa que conseguiu ver foi Paulo, o ex-marido de Rita, avançando. Mas agora havia algo diferente nele. A maneira como olhava para Rita, cheia de uma mistura de raiva e preocupação. Em um instante, o homem de jaqueta de couro se virou para Paulo e disparou. Você arruinou tudo! O corpo de Paulo caiu e o grito de Dona Helena atravessou a praça, acompanhando o eco do tiro. O pânico virou uma onda.
arrastando pessoas para longe do horror que diante delas se desenrolava. O choque fez Dona Helena paralisar. Era como se o tempo tivesse parado. Rita, em meio ao desespero, gritou: Paulo, não! Mas não havia nada que pudesse ser feito. Uma onda de indignação e dúvida percorreu a multidão. A adrenalina enchia o ar e a confusão se espalhava como fogo. O que mais aconteceria ali? E então, com uma agilidade quase sobrenatural, o homem de jaqueta de couro se virou para Dona Helena. Você não sabe, mas a verdade está mais próxima do que imagina. Seu mundo vai desmoronar a partir de agora. Ele sorriu de maneira insana, revelando algo que fazia o coração de Dona Helena acelerar. Dona Helena sentiu um nó no estômago. O que ele sabia que ela não soubera? Antes que pudesse processar isso, ele se virou e apontou a arma novamente, não para Rita, mas para uma terceira pessoa que surgira da multidão. Um policial, o mesmo que estava na cena desde o início, pedindo calma. Você nunca deveria ter se metido nisso, disparou o homem de couro. E, em um ato inesperado, puxou uma pequena bolsa de sua jaqueta e jogou-a na direção do policial. O objeto se abriu ao tocar o chão, revelando pacotes e documentos. A maioria deles com nomes e números que Dona Helena reconheceu. O silêncio tomou conta da praça, como um congelar no tempo. Ela olhou para os papéis e viu o nome da sua antiga vizinha, suas contas, suas transações. O quê? Isso é impossível! Ela mal conseguia acreditar. O passado oculto começou a emergir. Um labirinto de segredos e traições. O homem então se virou para Rita e disse com um sorriso maligno: Você pensou que poderia esconder sua verdadeira origem? Essa cidade tem olhos e seu pai nunca se foi. Ele sempre esteve aqui, tentando te proteger. Ou você realmente acreditou que eu não saberia dos seus laços? O choque nas feições de Rita era palpável. Dona Helena observou, confusa, vendo como as peças desse quebra-cabeça estavam se juntando de um jeito que nem sonhara. Pai, o quê? Rita balbuciou, as lágrimas escorrendo de seus olhos mais rapidamente. A figura sombria então se aproximou ainda mais, seu olhar fixo em Rita. E agora, querida, você terá que escolher a verdade ou a segurança de quem ama. Não há como escapar. Você já está no centro disso tudo. A multidão observava, emudecida, enquanto o pânico se transformava em especulação. Cada expressão refletindo choque e incredulidade. Dona Helena sentiu a pressão aumentar no peito, enquanto a verdade se desenrolava diante dela. Qual verdade? O que está acontecendo? Ela mal tinha voz para perguntar. Mas antes que alguém respondesse, um grupo de homens armados emergiu da fumaça, cercando a praça. O que mais estava prestes a ser revelado? O caos recomeçou, mas ao mesmo tempo havia um estranho silêncio. Quase como se todos aguardassem a próxima movimentação. A vida de Dona Helena desmoronava na sua frente. O que mais ela não sabia? E a pergunta não saía da sua cabeça. A quem poderia confiar agora? Os segredos estavam se acumulando e a única certeza era que nada seria como antes. Dona Helena sentia seu coração disparar, enquanto olhava para Rita, cujos olhos refletiam uma mistura de medo e desespero.
O murmúrio na multidão crescera, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E no meio do caos, a voz do delegado soou como um trovão. Rita, você está presa! Aquelas palavras ecoaram. E o ar parecia se tornar pesado. Rita ficou paralisada, tremendo, como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Dona Helena queria gritar, queria entender, mas tudo que saiu de sua boca foi um sussurro. O que você fez, Rita? Naquele momento, a amiga esboçou um movimento, quase como se quisesse se aproximar, mas se deteve. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, as palavras estancadas em sua garganta. Então, de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu na praça. Uma explosão. O chão tremeu e a multidão entrou em pânico, gritando e correndo em todas as direções. A poeira se levantou, obscurecendo a visão. O caos tomou conta. Dona Helena não compreendia. Seu coração disparava, perdido em meio ao medo. A fumaça obscurecia tudo. E a única coisa que conseguiu ver foi Paulo, o ex-marido de Rita, avançando. Mas agora havia algo diferente nele. A maneira como olhava para Rita. Cheia de uma mistura de raiva e preocupação. Em um instante, o homem de jaqueta de couro se virou para Paulo e disparou. Você arruinou tudo! O corpo de Paulo caiu e o grito de Dona Helena atravessou a praça, acompanhando o eco do tiro. O pânico virou uma onda, arrastando pessoas para longe do horror que diante delas se desenrolava. O choque fez Dona Helena paralisar. Era como se o tempo tivesse parado. Rita, em meio ao desespero, gritou: Paulo, não! Mas não havia nada que pudesse ser feito. Uma onda de indignação e dúvida percorreu a multidão. A adrenalina enchia o ar e a confusão se espalhava como fogo. O que mais aconteceria ali? E então, com uma agilidade quase sobrenatural, o homem de jaqueta de couro se virou para Dona Helena. Você não sabe, mas a verdade está mais próxima do que imagina. Seu mundo vai desmoronar a partir de agora. Ele sorriu de maneira insana, revelando algo que fazia o coração de Dona Helena acelerar. Dona Helena sentiu um nó no estômago. O que ele sabia que ela não soubera? Antes que pudesse processar isso, ele se virou e apontou a arma novamente. Não para Rita, mas para uma terceira pessoa que surgira da multidão. Um policial. O mesmo que estava na cena desde o início, pedindo calma. Você nunca deveria ter se metido nisso, disparou o homem de couro. E, em um ato inesperado, puxou uma pequena bolsa de sua jaqueta e jogou-a na direção do policial. O objeto se abriu ao tocar o chão, revelando pacotes e documentos, a maioria deles com nomes e números que Dona Helena reconheceu. O silêncio tomou conta da praça, como um congelar no tempo. Ela olhou para os papéis e viu o nome da sua antiga vizinha, suas contas, suas transações. O quê? Isso é impossível! Ela mal conseguia acreditar. O passado oculto começou a emergir, um labirinto de segredos e traições. O homem então se virou para Rita e disse com um sorriso maligno: Você pensou que poderia esconder sua verdadeira origem? Esta cidade tem olhos e seu pai nunca se foi. Ele sempre esteve aqui tentando te proteger. Ou você realmente acreditou que eu não saberia dos seus laços? O choque nas feições de Rita era palpável. Dona Helena observou, confusa, vendo como as peças desse quebra-cabeça estavam se juntando de um jeito que nem sonhara. Pai? O quê? Rita balbuciou, as lágrimas escorrendo de seus olhos mais rapidamente. As pessoas começaram a murmurar. É verdade! Ninguém sabia que Paulo e Rita eram... O clima tornava-se emaranhado e Dona Helena sentia o universo à sua volta ruindo.
Sua amizade, seus segredos, tudo agora estava envolto em fumaça e cinzas. O olhar de Rita se perdia em uma mistura de desespero e um desejo de proteger. Mas antes que Dona Helena pudesse processar isso tudo, a figura do homem se aproximou, olhos frios. Rita, é a sua última chance. Ele indicou a Dona Helena com a arma. Uma de vocês precisa pagar, agora! O choque percorreu Dona Helena como uma eletricidade. Como aquilo era possível? A verdade parecia esconder mais verdades. Enquanto o mundo girava, enquanto as pessoas gritavam e a polícia se aproximava, a única coisa clara era o destino sombrio que aguardava naquela praça. Rita olhou para Dona Helena, um misto de desespero e amor nos olhos. Helena, você precisa... As palavras morreram em sua boca, enquanto a tensão tomava conta do ar. O relógio parecia parar. E no momento em que a verdade final se aproximava, Dona Helena percebeu que cada escolha iria moldar o futuro delas. O que estava prestes a acontecer poderia destruí-las ou, de alguma forma, unir de novo. E com isso tudo se tornaria um verdadeiro campo de batalha. Não! Gritou Dona Helena. Mas a imagem de uma arma encostada fez tudo parecer real demais. Mas o homem revelou um sorriso sinistro e seu olhar mudou de Rita para Dona Helena e ele disse, com um tom de zombaria: Você nem imagina o que eu sei. Sua vida é uma grande mentira. Não é só Rita que deve pagar. Você também está envolvida. A frase atingiu Dona Helena como um soco no estômago. Você sempre foi uma marionete. E eu, seu cunhado, estou aqui para cortar os fios. O mundo girou. Cunhado? Ela mal conseguia manter seu equilíbrio. Dona Helena trocou olhares confusos com Rita. Não era possível. Ela estava prestes a questionar, mas o humor do homem mudou drasticamente. Ele disparou novamente e um estrondo ecoou pela praça, atingindo um ponto bem ao lado de Dona Helena. Mas naquele instante, tudo o que ela viu foi a expressão horrorizada de Rita. A verdade a engoliu num golpe. Isso mudava tudo. E a centelha de um novo mistério acendeu. Se Rita estava ligada a essa verdade terrível, quem mais estava? As peças do quebra-cabeça agora estavam mais espalhadas do que nunca. E Dona Helena sabia que não havia como voltar atrás. O que ia acontecer a seguir? Ela sentiu a vida escapar enquanto tudo se desmoronava ao seu redor. A próxima pergunta que a consumia era: quem ela poderia confiar agora? Dona Helena sentia a adrenalina pulando em seu corpo enquanto encarava a arma apontada para ela. O homem de jaqueta de couro parecia um espectro, revelando verdades aterrorizantes sobre sua amiga. As emoções fervilhavam. A amizade que um dia tinha significado tanto, agora parecia um emaranhado de mentiras. Tudo desmoronando em seu redor. Você está mentindo! Gritou Rita, seu rosto uma mistura de raiva e desespero. Eu nunca pedirei desculpas por querer proteger a minha família. Os olhos dela brilharam como fogo, mas Dona Helena não conseguia entender. Proteger de quê? Ela perguntou com a voz trêmula, cada palavra pesada como um tijolo. O que você fez, Rita? O silêncio na praça parecia cortar como uma faca. As pessoas observavam, esperando aquilo se desenrolar em um show de horror. Uma gota de suor percorreu a testa de Dona Helena, o calor do caos absorvendo-a. O homem de couro riu, um riso vazio. Você não sabe de nada, Helena. Sua vida sempre foi controlada por segredos. As palavras batem como socos no estômago de Dona Helena. Ela viu Rita hesitar e no olhar da amiga
Havia uma verdade que ainda não tinha sido revelada. Os murmúrios da multidão aumentaram, sussurros de indignação e espanto espalhando-se como uma praga. Dona Helena, o que ela está escondendo? Alguém perguntou. Rita, com uma voz embargada, gritou: Ele é meu pai e eu não sabia. O choque foi como um relâmpago. O que isso significava para elas? Era uma teia de mentira e confusão. A impressão de traição feriu Dona Helena profundamente. Silêncio! O homem de couro exigiu. A voz rasgando o ar. Ninguém ousou falar. Dona Helena sentia o ar denso, como se a praça estivesse esmagando-a sob um peso insuportável. Naquele momento, a verdade tinha um gosto amargo. E então, um tiro, com estrondo que ecoou, fazendo os corpos se moverem. As pessoas gritaram. O caos se espalhou. Dona Helena viu a movimentação. Cenário se desfazendo em pedaços. Um policial gritou ordens, mas tudo estava em desordem. Rita estava lá, paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena, você precisa me ajudar. Ela estava desesperada, mas Dona Helena não tinha certeza de quem estava pedindo ajuda. O homem de couro piscou para ela, um sorriso maligno pairando em seus lábios. Uma de vocês vai pagar por isso. Não vai haver mais mortos aqui. Dona Helena se adiantou, seu coração acelerando. Ela não tinha a resposta, mas sabia que precisava fazer algo. Um impulso profundo brotou dentro dela, um desejo por justiça que superava o medo. Olhou para Rita. Decidida, vamos te livrar disso. A multidão, com os rostos horrorizados, começou a murmurar, o clima mudando rapidamente. Onde havia medo, agora havia um fio de esperança. Sirenes ressoavam na distância, cada vez mais próximas. O homem de couro percebeu isso e seu sorriso desmoronou. E assim, em um movimento rápido, a verdade fluiu como um rio. Rita contou tudo. Seus segredos, o plano de seu pai, o esquema que o seguia. Enquanto falava, Dona Helena sentiu que uma onda de dor estava sendo expelida, como um veneno sendo curado. A polícia chegou e as ordens de rendição ecoaram pela praça. O homem de jaqueta de couro, percebendo que a maré virou, se virou para fugir. Mas Dona Helena e Rita estavam prontas. Parado! Gritou uma oficial e o homem foi cercado. O desespero se dissipou lentamente. As lágrimas de Rita estavam incontroláveis enquanto ela olhava para Dona Helena. Sinto muito, Helena. Eu só queria nos proteger. Aquilo não era apenas um pedido de desculpas. Era um grito pela amizade que ainda vivia, apesar dos segredos. Dona Helena respirou fundo. Eu também quero que possamos consertar isso. As palavras saíram com peso e, por um momento, tudo parecia possível. Mas a sombra do passado ainda existia como uma nuvem pairando sobre elas. E assim, entre lágrimas e abraços, o desfecho da trama se desdobrou. A amizade recuperada aos poucos, embora ferida e complicada, prometia um novo começo. As sirenes se afastaram e a praça começou a se esvaziar. Mas, no fundo, Dona Helena sabia que o que aconteceu ali era apenas o início de algo maior. Um mistério ainda não resolvido, com camadas de segredos se desdobrando em sua mente. Elas estavam juntas e juntas poderiam enfrentar qualquer coisa. Ou não? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Precisamos da sua ajuda.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem o poder de apoiar este canal.